Olá pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe a todos e que a graça do nosso Deus repouse sobre cada um de nós. Bem, meus irmãos, nós estamos aqui para gravarmos mais um vídeo e darmos sequência a esse trabalho, a essa série de mensagens que nós temos procurado compartilhar por meio deste canal, buscando ser boca de Deus, assim como os seus discípulos, eles receberam do Senhor Jesus a recomendação de ir de pregar o Evangelho, pregar o arrependimento, a conversão, a salvação. Nós estamos aqui para poder cooperar com este ID, de levar as pessoas alertas sobre as profecias bíblicas, porque o que está escrito na Bíblia vai acontecer. Eu gostaria de chamar você para uma reflexão. Quando uma pessoa ela está em um estado terminal, porque tem algumas pessoas que elas enfrentam algum tipo de enfermidade, elas enfrentam alguns tipos de doenças e que são incuráveis, não tem cura. São doenças incuráveis e progressivas, Então elas ficam naquele estado terminal, elas estão caminhando para o fim. Não tem mais jeito, tá? Algumas recebem do médico a informação, olha, você tem aí previsão de mais 60 dias, outros 30 dias, outros 90 dias. E aquela pessoa até procura aproveitar bem a vida, Alguns já procuram fazer talvez o que não fez, viajar, estar mais com a família, procura aproveitar aqueles últimos dias. E quando nós olhamos, não é com alegria, pessoal, não é com satisfação que eu falo isso dessas pessoas. Que Deus tenha misericórdia. Que Deus tenha misericórdia. Mas quando nós olhamos para este mundo que nós vivemos, esse mundo está em estado terminal. A Bíblia, aqui no livro de Pedro, versículo 7, diz assim: ora, os céus que agora existem e a terra, os céus que agora existem e a terra, 2 Pedro 3,7, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Todos os homens que vivem e insistem em conviver com a impiedade são homens impiedosos, são homens, quando eu digo homem, estou falando tanto sexo masculino como feminino. São pessoas que não procuram viver a vida em Deus. Quando eu digo a vida em Deus, eu digo de aceitar Jesus como seu Salvador, de se render aos mandamentos da Bíblia, de fazer a vontade realmente de Deus, através do que diz a Bíblia. Então esses homens, essas pessoas que vivem essa vida de orgia, de prevaricações, de mentira, de engano, de corrupção, de ostentação, de avareza, de vícios, de traição, de adultério, de tudo quanto é tipo de forma irregular, carnalmente falando, eles um dia vão comparecer diante do juízo de Deus. E ali eles vão ser julgados para serem lançados para sempre, viver para sempre no lago de fogo.
Mas quando nós olhamos para esse mundo que nós vivemos, meus irmãos, esse mundo, né, de forma geral, as Américas, a Ásia, o Oriente, aí, né, quando nós olhamos para esse mundo de forma geral, ele está condenado. Nós vivemos num mundo em estado terminal. Só que existe dentro desse mundo pessoas que vivem dentro desse mundo de estado terminal, que elas têm procurado a cura da sua alma, têm sido curada para que elas não venham perecer junto com esse mundo. Porque lá no livro de Apocalipse fala do novo céu e da nova terra. Se vai existir um novo céu e uma nova terra, como está escrito aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 21, né? 21, o novo céu e a nova terra, o que vai acontecer com o antigo? É o que Pedro falou lá. Existe um fogo entesourado. Os céus, o céu, a terra, existe um fogo entesourado. Então você veja, pessoal, que o nosso mundo está doente, desenganado, com uma doença incurável. Não existe mais cura para esse mundo. A cura que existe para as pessoas que vivem nesse mundo condenado é elas aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. É elas se arrepender dos seus pecados, porque o salário do pecado é a morte. Tudo o que Deus podia fazer para salvar as pessoas da morte, Ele já fez. Quando nós pegamos a Bíblia Sagrada e nós lemos a história, o desenvolver da história da Bíblia, nós vamos lendo lá Gênesis, vem lá os próximos livros, né? Quando nós vemos a leitura e nós vamos vendo a maldade do homem, o quanto que o homem desprezou e despreza a Deus, o quanto que o homem se rebela contra Deus, o quanto que a humanidade elas têm prazer em fazer o que é mal diante de Deus, nós entendemos por que Deus condenou esse mundo. Por que é necessário que as pessoas venham nascer da água e do Espírito, e por que um dia nós que servimos ao Senhor Jesus seremos transformados num abrir e fechar dos olhos. Porque carne e sangue, essa carne aqui, que também é condenada à morte, porque, querendo ou não, todo ser humano vai se encontrar com a morte. Os que aceitarem Jesus e que já morreram em Cristo Jesus, a Bíblia diz que eles ressuscitarão no novos corpos. Se nós que estamos vivos, o Senhor Jesus voltar agora para ativar o arrebatamento da igreja, nós seremos transformados nos novos corpos. Porque esse corpo não herda o reino dos céus. Por isso que nós temos que trazer o reino dos céus na pessoa do Espírito Santo para dentro de nós, para que nós possamos ter esse reino em nós. Venha até nós com o teu reino, diz a oração do Pai Nosso. Então, meus irmãos, eu gostaria que você pudesse refletir nisso que eu falei para vocês, do estado terminal que está esse mundo. Olha como que esse mundo se encontra no caráter das pessoas, no perfil das pessoas. As pessoas vivem na maldade, as pessoas vivem na mentira. Eu sempre estou falando aqui, essas redes sociais, pessoal, é um lugar sujo,
de pessoas corruptas, mentirosas, enganadores. Sabe, é um lugar cheio de orgia, prevaricações. Nós vemos aí a que ponto que chega as pessoas em cima de redes sociais. E por isso, quando eu vejo essas palavras na Bíblia do fim deste mundo, olha, pessoal, eu estou aqui me preparando não para morrer junto nesse estado terminal, mas me preparando, sabe por causa de quê? Porque eu vou viver a eternidade com meu Senhor. Por isso que eu me entreguei minha vida para Ele. Por isso que eu vivo a minha vida para o meu Senhor pelas suas misericórdias. Porque Ele quer salvar. Jesus quer salvar. O que Ele quer é que as pessoas o aceitem. Ele bate na porta, que elas abrem a porta do coração para que Ele entre e faça morada. Porque saiba de uma coisa, meus irmãos, o arrebatamento da igreja vai acontecer e este mundo vai ter um fim. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.